não funciona. Tá? Vamos lá. Tá? Então, a aula expositiva de hoje ela vai estar dividida em duas partes. Uma parte inicial, depois a gente vai parar para ter uma conversa, tá? E depois a gente vai ter uma segunda parte. Nessa parte inicial, eu quero mostrar para vocês paradigmas de visão computacional. Isso é uma coisa recente, surgiu de 2012 para cá, de que houve um divisor de águas dentro da ciência da computação. Tá? Antigamente a gente tinha um jeito de fazer visão computacional, tá? Que era, eu tinha um monte de algoritmos de processamento de imagem, cada um fazia uma coisa diferente, tá? E a gente tinha uma pipeline de processamento de imagens, onde você grudava várias coisas, tá? Uma atrás da outra, e isso servia para resolver alguma coisa. A consequência desse negócio era, eu sou um produtor da área da indústria de avicultura, eu quero um selecionador automático de ovo. Eu vou ter lá uma pipeline muito específica que vai funcionar com ovo vermelho, se eu usar ovo branco já não funciona mais. Eu vou dar um exemplo para vocês depois, não com ovo, mas com outra coisa. Tá? Se eu tenho, se eu sou de uma empresa de administração, de manutenção de rodovias e eu preciso reconhecer carro e caminhão passando para fazer contagem, eu vou usar uma sequência, uma pipeline de algoritmos completamente diferente. Então essa era a característica principal que a gente tinha nesse paradigma. Tá? Pipelines fixas, de algoritmos pré-definidos, inclusive com parâmetros claros. Esse filtro serve para ovo e serve para carro. Mas, aqui eu uso um parâmetro, lá eu uso um parâmetro completamente diferente. E o carro ele vai reconhecer se for de dia, se for de noite, já não reconhece mais. Tá? Então, é isso que a gente tinha e que foi, durante os 50 anos, mais ou menos, o enfoque que a gente usou para fazer esse tipo de trabalho. Tá? E dentro desse enfoque, eu sei que isso está ruim de ver, mas depois vocês podem baixar o PowerPoint, vocês podem agora entrar no Moodle e baixar o PowerPoint e dar uma olhada. Tá? Dentro desse enfoque, na verdade, a gente tinha basicamente duas coisas a considerar. Uma era a questão de que tipo de informação na imagem eu estou trabalhando. E essas informações, elas são o domínio do valor, aonde eu considero cada pixel de forma independente. Não me interessa onde que o pixel está, não me interessa quem são os vizinhos do pixel, eu olho para aquele pixel. Vocês vão pensar, mas que coisa idiota. Olha, tem uma montanha de coisas que hoje em dia se faz em cima disso. Tá? Câmara de vigilância, por exemplo, trabalha basicamente nas primeiras etapas usando esse tipo de coisa. Tá? E tem mais uma série de outras coisas, um monte de algoritmos na área médica, mesmo coisas que estão sendo patenteadas agora, ainda usam esse tipo de enfoque. Tá? Não é algo fora da casinha. Nós temos um segundo domínio que a gente chama de domínio do espaço, que é a área mais usada, que são algoritmos onde o pixel tem contexto. Eu estou olhando para o pixel, mas os vizinhos dele são importantes para mim. De repente, alguma estatística sobre os vizinhos é importante para mim. De repente, um grupo de vizinhos parecidos, por alguma razão, é importante para mim. De repente, a diferença entre vizinhos é importante para mim. Não? Por exemplo, vamos pegar um exemplo humano muito simples. Como é que vocês sabem que essa porta acaba aqui? Qualquer um me dá um chute. Vocês não precisam entrar em teoria das categorias kantianas. Basta vocês me dizerem por que vocês acham que a porta acaba aqui. A borda, não? Mas você sabe que a porta acaba aqui porque tem uma diferença abrupta. Não? Então isso são bordas. É uma outra coisa que a gente aborda aqui na área do domínio do espaço. Tá? Eu tenho um conjunto de pixels parecidos e daqui a pouco eles pararam de ficar parecidos, eles ficaram bem diferentes e essa borda é abrupta e eu consigo descobrir isso caminhando nesse sentido no espaço.
Se eu caminhar nesse sentido no espaço, eu não vou perceber, porque eu vou seguir o batendo da porta, ou eu vou seguir a parede e eu não vou notar que tem diferença. Tá? Então, por onde eu caminho no espaço faz diferença. Tá? Então, essa aqui é a área mais comum de algoritmos de processamento de imagem clássicos. Tá? Então, a gente está falando aqui de processamento de imagem, ou visão computacional, ou reconhecimento de padrão clássico, tá? Onde a gente tem algoritmos específicos. E a área do espaço, ela em parte é a mais comum, porque é uma área onde é simples da gente imaginar soluções novas para outros problemas, onde é simples a gente visualizar algoritmos passo a passo. Pode sentar por aqui, ó, por exemplo. Não. Então, tem uma infinidade de coisas. E, por outro lado, eu não preciso de muita matemática. Eu preciso de lógica, eu preciso saber programar e eu consigo fazer coisas aqui. Tá? E, por último, a gente tem o domínio que a gente chama o domínio da frequência. No domínio da frequência, a gente vai levar em consideração não só o valor do pixel, não só o contexto do pixel no espaço, mas também como que esses pixels vão variando no espaço. Se eu tenho uma onda, por exemplo, um eletrocardiograma, eu estou olhando como é que um valor escalar está mudando no tempo. Mesma coisa, software para áudio, por exemplo. Tá? A hora que eu vou para a imagem, eu vou olhar padrões de variação de valor de pixel dentro da imagem. Tá? Quando a gente falar desse domínio, a gente vai ver isso com mais atenção. Tá? Aqui a gente tem basicamente dois tipos de métodos, a transformada de Fourier e a transformada de Ondeletta ou Wavelet. Tá? Ondeletta é um nome que os franceses inventaram para ficar diferente. A gente usa o termo em inglês Wavelet normalmente, tá? Que são basicamente duas formas da gente tratar valores que se alternam periodicamente no espaço. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso. Então isso são três formas da gente encarar o quê? Encarar a informação dentro de uma imagem. Tá? Bom, isso é uma coisa. Só que os algoritmos de processamento de imagem, eles também se permitem classificar de uma outra maneira. Eles permitem se classificar de acordo com qual é o meu objetivo. Tá? Então, vamos pensar um pouco. Eu quero descrever isso daqui, esse pedaço de parede aqui. Qual que alguém chuta? Como é que você descreveria isso aqui? Vamos pensar assim. A ideia da visão computacional, na verdade, é eu enxergar alguma coisa. Né? A gente já chegou à conclusão que o algoritmo eu enxergo não existe. O que existe, pelo menos dentro da visão computacional clássica, é uma carrada de coisa uma atrás da outra. Muito bem. Então, pensando nisso e pensando no seguinte, enxergar é descrever o que eu estou vendo, entender o mundo ao meu redor. Né? Não é isso? Imagina se a situação, eu tenho um monte de sagui que mora no mato atrás da minha casa. O sagui vem correndo para um galho, terminou o galho, o sagui pula para o próximo galho. Ele tem que enxergar o galho, ele tem que entender onde tem um galho e ele tem que conseguir calcular a distância e pular. Para isso ele precisa ver o objeto galho, saber onde está o objeto galho, para a partir daí poder tomar a seguinte decisão. Eu vou mandar os meus músculos fazer o seguinte movimento. Todo sagui que não conseguir fazer isso vai ser darwinizado para a inexistência e não vai ter prole e os genes dele morrem. Né? Então, ele precisa entender o que ele vai fazer. A mesma coisa, se você observar, o bicho para, olha, pensa e pula. Tá? A mesma coisa aqui. Então vamos lá, alguém com coragem aí, me diga como é que eu vou descrever esse pedaço de parede aí. Não dá para fazer errado, gente. Qualquer um pode falar. Tá, o que você está vendo? Me diz o que você está vendo. Beleza. Ó, tu és o? Hã? Lennon. Tá. E tu és o? Ivael. Rivael.
Beleza, então o Rivael e o Lemon falaram duas coisas, em níveis diferentes. Né? Um falou um pouco de aparência realmente sem tentar entender, e o outro já falou em aparência do ponto de vista de descrever a geometria e a cor. O que essas duas coisas têm se a gente comparar com uma fotografia disso aqui cheia de pixel? Vocês geraram um conjunto de dados simbólicos que descrevem o conteúdo de uma carrada de pixel. Né? Então, uma carrada de pixel junto não tem semântica. Né? Não significa nada um monte de pixel junto. A hora que eu digo isso aqui é um retângulo azul dentro de uma outra área cinza, eu mandei os pixels para o espaço, eu estou usando uma descrição simbólica. Você pode imaginar um predicado em Prolog, você pode imaginar uma modelagem de conhecimento, uma linguagem de modelagem de conhecimento qualquer uma lá, vamos chamar KL1 para dizer uma coisa antiga. Tá? Qualquer coisa simbólica, ou eu posso imaginar até, sei lá, simplesmente uma tabela no banco de dados onde tem um monte de informação sobre o objeto que está aparecendo aí. Tá? É descrição simbólica. A partir da descrição simbólica eu consigo tomar decisões. Isso se aplica ao sagui do exemplo antes também. Tá em dúvida qual é o nível de percepção e consciência de um sagui, mas se você olhar ele parando no final de um galho, olhando para o próximo galho na árvore seguinte, calculando onde é que está o melhor galho para pular, e aí pulando, você percebe que em algum lugar lá dentro da massa cinzenta do sagui, a imagem foi analisada, foi transformada num conjunto de informação simbólica, essa informação simbólica foi ponderada e a partir daí foi tomada uma decisão. Né? Então é isso que a gente quer fazer com visão computacional. É isso que vocês fizeram olhando para lá. Tá? Vocês disseram, isso aqui é um retângulo azul dentro de uma área cinza maior, logo retângulo azul igual porta. Né? Então, a gente, na verdade, quando a gente está fazendo visão computacional, o que nós estamos fazendo? Tá? Nós estamos indo num processo de simplificação progressiva da informação na imagem e caminhando na direção da geração de uma descrição simbólica, a qual a gente consegue associar uma semântica. Então, pixel é um monte de dado sem significado. Uma descrição simbólica, ela tem uma sintaxe, não necessariamente uma semântica. A hora que eu jogo meu conhecimento em cima da descrição simbólica, eu vou dar semântica àquela descrição simbólica. Isso ficou muito kantiano? Todo mundo entendeu, né? Então, essa é a ideia dentro da visão computacional. Isso pode ser uma coisa muito imbecil, do tipo, sei lá, um detetor de colisão para um carro desses novos que teoricamente não deixam você atropelar aquela pessoa que você odeia, porque freia automaticamente. Eu ainda quero testar, um vizinho meu tem um XC90 novo e eu tenho um manequim em casa, eu quero atropelar o manequim com o carro para ver se funciona. Mas, ou qualquer outra coisa. Tá? Pode ser coisa simples, pode ser coisa complexa, pode ser um software de auxílio ao diagnóstico médico, aonde você vai fazer uma análise muito complexa de um conjunto de imagens de histopatologia e a partir dali calcular uma probabilidade de que talvez aquele tecido daquela biópsia esteja no estado que é o estado inicial de câncer. Eu dei esse exemplo porque é um projeto de pesquisa que a gente está fazendo. Tá? Então, são muitas coisas que você pode fazer, mas em todas elas você tem esse processo. Eu parto de um saco cheio de pixels sem significado e eu vou para uma semântica. E para eu conseguir fazer isso, eu vou num processo de transformações sucessivas e nessas transformações sucessivas eu vou simplificando os dados e sempre indo um passo adiante no sentido de atribuir significado a esses dados. E nesse modelo de pipeline, do meu paradigma número 1, tá? Isso é um passo que é realizado em várias etapas e onde cada etapa envolve algoritmos diferentes. E aí a gente tem as colunas dessa tabela,
Tá? Essa tabela, apesar de ela ter uns bons 15 anos de idade, ela nunca foi publicada em lugar nenhum, vocês não vão ver desse jeito em nenhum outro lugar. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente foi extraindo aqui da disciplina com o tempo. Essas transformações, no entanto, elas são de David Marr, de 1982, num livro chamado Vision. Ele sugere isso, tá? Ele não formaliza do jeito que a gente fez aqui, mas sugere isso. Tá? David Marr foi um pesquisador da área de visão computacional, ele faleceu em 1982, esse livro foi a última coisa que ele escreveu antes de falecer, é um livro muito bom, a biblioteca aqui até tem, tá? Se vocês quiserem olhar e ver os jurássicos da visão computacional, vocês podem dar uma olhada, chama Vision David Marr. Em todo caso, a gente tem um conjunto de transformações aqui, porque a gente tem um conjunto de etapas. Na primeira etapa, nós temos uma etapa que é chamada de filtragem e pré-processamento. Nessa etapa, eu quero fazer o quê? Eu tenho uma imagem, eu quero melhorar a qualidade da imagem ou modificar a qualidade da imagem para satisfazer algum requisito, do tipo, a minha imagem é colorida, mas na verdade o que eu quero fazer depois precisa de imagem preto e branco. Então eu vou tirar a cor da imagem, por exemplo. Tá? Ou a minha imagem está cheia de chuvisco, eu preciso tirar o chuvisco. Tá? Então, isso é uma transformação de imagem em imagem. E a ideia sempre é a gente melhorar a qualidade de uma imagem. Tá? Então aqui tem um exemplo muito, muito simples, onde eu simplesmente multipliquei uma imagem por um valor real, tá? Para eu melhorar o contraste da imagem. A imagem foi tirada assim, eventualmente num dia de neve, sem filtro ultravioleta, aí o ultravioleta refletido pela neve detona o meu fotômetro, fica desse jeito, e aí eu dei uma melhorada, simplesmente aumentando o contraste. Isso é uma filtragem. Eu tenho uma imagem de entrada, um monte de pixel sem significado, eu tenho uma imagem de saída, que é um monte de pixel também sem significado. Tá? Aqui um outro exemplo é um filtro de chuvisco. O chuvisco é uma coisa muito mais complicada de eu trabalhar, eu preciso trabalhar no domínio do espaço. Antes, quando eu melhorei o contraste, eu trabalhei no domínio do valor. Melhorar contraste é uma transformação burra, não tem que entender onde é que o pixel está, a gente simplesmente multiplica ele por alguma coisa. Aqui eu tenho que entender o que tem ao redor do pixel para saber se aquele pixel é um chuvisco ou ele não é um chuvisco. Não? Tá? Então, depois disso eu vou ter um segundo passo que a gente chama de condicionamento. Tá? Esse é o nome que o David Marr deu para isso. E eu traduzo isso como simplificação. Eu vou transformar uma imagem numa outra imagem. Tá? Eu continuo falando de pixel. Só que agora, tá? Eu vou reduzir a minha imagem a características que me interessam. Tá? Quando eu tenho um monte de pixel com um monte de variação, eu tenho um monte de coisa ali que eventualmente não me interessa. Então, o exemplo mais típico é a segmentação. Tá? Eu quero achar as flores, eu vou simplificar isso aqui primeiro, para eu ter formas claras, eu quero achar a estrela do mar, eu vou primeiro simplificar isso aqui, eu quero separar os elementos arquitetônicos, eu vou primeiro simplificar isso aqui. Então isso aí, por exemplo, é o passo da segmentação. Isso é um passo possível, que a gente pode ter aí. Tem muitos outros, detecção de bordas e assim por diante. Tá? A ideia é o que é? Para eu poder achar o que eu estou procurando, eu vou ter que extrair alguma informação da imagem. Para eu poder extrair essa informação, para mim é mais fácil se eu primeiro simplificar essa imagem de maneira a o quê? Descartar as coisas que não interessam, sob a luz dos requisitos que eu acabei de definir, e por outro lado, ressaltar as coisas que me interessam. Por exemplo, cor e forma. Tá? Aqui, cor e forma são coisas que são importantes, então eu vou ressaltar cor e forma. Eu vou homogeneizar a cor no espaço, de maneira que a forma seja ressaltada. E a partir daí eu poderia agora pensar em aplicar algoritmos de descrição de forma, análise de cor ou outra coisa, para eu poder então extrair essas coisas que eu quero. Temos um outro exemplo da área de imagens médicas. Isso é uma imagem bem antiga, ela tem quase 30 anos, e é usada como exemplo por muita gente há muito tempo.
tá? Onde a gente também aplicou um algoritmo de segmentação, e eu tenho aqui diferentes formas aqui de extrair coisas. Tá? Aqui, por exemplo, eu acabei com o tronco cerebral e a ponte do cérebro. Aqui eu ainda tenho o cerebelo separado. Tudo depende qual é o meu objetivo. E a gente também tem um exemplo assim, ó, eu apliquei aqui, é o mesmo algoritmo, só usando parâmetros diferentes, ele produziu resultados muito diferentes. Tá? Então, e por último, então isso aqui é uma transformação de imagem em imagem ainda. O próximo passo, agora que eu simplifiquei a imagem o suficiente para tirar de lá alguma informação, vamos supor aqui, eu simplifiquei isso ao ponto de eu ter um retângulo azul e uma área cinza. Agora eu tenho que calcular as características desse retângulo azul para ver se isso aqui qualifica para ser uma porta, ou de repente isso aqui é uma portinhola do armário de eletricidade. Eu tenho meu robô precisa fugir daqui de dentro. Ele tem que achar a porta. Não é qualquer retângulo azul que vai ser a porta. Não? Então eu preciso agora adquirir o quê? Atributos que me descrevam o objeto. Esse é o quarto passo aqui, tá? Aonde eu vou descrever uma imagem. Essa é uma transformação de imagem em modelo. Tá? O modelo pode ser qualquer coisa. Tá? Modelo pode ser simplesmente uma descrição de um monte de característica que eu codifico no arquivo tipo JSON ou no arquivo XML, ou seja lá o que for. Tá? Pode ser também uma lista de vetores que descrevem determinados aspectos. Isso aqui eu tenho um exemplo, que é isso aqui, por exemplo, tá? Que é o HOG, tá? Histogram of Oriented Gradients, histograma de gradientes orientados, que é uma forma da gente descrever o quê? Descrever variações pontuais de intensidade de sinal dentro da imagem, como vetores. Então, o que vocês estão vendo aqui é vetor, mostrando a direção e a intensidade do vetor em cada ponto desses. Isso aqui serve para mim descrever a imagem. Tá? Aqueles algoritmos de detecção de face que tem dentro da sua máquina fotográfica ou tem no softwarezinho de webcam do seu computador, usam, do Skype, ou seja lá o que for, usam esse algoritmo aí, justamente para achar onde é que está o seu rosto, porque a gente tem uma configuração de gradientes muito específica para o rosto de uma pessoa. É uma coisa fácil da gente achar. Tá? É grosseiro, erra o tempo inteiro, mas é o que a gente usa. Tá? Então isso aqui é uma maneira, à primeira vista não tão óbvia como eu dizer isso aí é um retângulo e tem uma área tal, tá? Da gente identificar coisas, ou descrever coisas dentro de uma imagem. Isso não significa que eu identifiquei que ali tem o rosto de uma mulher. Eu simplesmente descrevi um monte de gradientes e agora, de uma coleção de pixel, eu tenho um conjunto de dados simbólicos. Nesse caso aí, é uma lista de vetores. Podia ser outra coisa. Tá? Que coisa que eu vou usar? Depende da minha aplicação. Então, a gente vai ter uma semana onde a gente vai falar especificamente de algoritmos desse tipo e a gente vai discutir essas coisas. Tá? No momento, isso aqui é só como um exemplo para vocês entenderem o que a gente tem tudo de opções dentro disso e como era difícil, tá? O trabalho de quem fazia visão computacional até há 5 anos atrás. 7 anos. Muito complicado. Tá? Hoje em dia as coisas mudaram, a gente vai falar um pouco do segundo paradigma daqui a pouco. Tá? Aqui a gente está usando um outro algoritmo, que é o algoritmo SIFT, para gerar também atributos. Na verdade são 3 algoritmos aqui, SIFT, SURF e ORB, que fazem mais ou menos a mesma coisa, também trabalham com vetores, tá? E tentam descrever. E se vocês olharem os descritores dessas fotos de garrafa de Coca-Cola, isso foi um experimento que a gente fez para uma empresa que trabalha no varejo, tentando fazer identificação. Vocês veem que são muito diferentes, o algoritmo é instável, tá? Mas é uma possibilidade que a gente tem aqui. O principal vetor, o tamanho do vetor, direção e assim por diante, você pode simplesmente associar a cada ponto onde você identifica um vetor de gradiente interessante. E por último, a gente precisa tomar uma decisão. Tá? Então, há quem diga que esse passo não faz parte da visão computacional.
Tá? É a parte onde o macaquinho decide com que força que ele vai pular e para onde. Tá? Isso é sim parte do processo de ver. Tá? Eu estou enxergando uma bola vindo na minha direção. Eu digo, objeto redondo aproximando-se, bola, trajetória igual impacto. Legal. Parou aí? Eu vou tomar bola na cara. Tá? A consequência lógica é, eu vou desviar para a bola passar. Tá? Não façam que nem eu fiz uma vez que eu tinha 15 anos, eu estava procurando uma bola, a bola era azul, caiu no meu olho. Tá? Mas, então, o processo de visão computacional, ele inclui o passo final de eu tomar uma decisão em cima daquela informação simbólica que eu retirei dos meus dados de imagem ou de vídeo. Tá? Então, esse passo de decisão, ele também faz parte. Tá? E a gente pode, nesse passo de decisão, usar qualquer método de inteligência artificial que a gente queira, ou que, desde regras, uma coisa bem simples, sistema especialista de primeira geração, um monte de regra em Prolog, tá? Até passando por algoritmos de aprendizado de máquina. O pessoal da engenharia gosta de support vector machines. Tem um monte de outras coisas. Eu posso usar uma rede neural simples, estilo backpropagation tradicional, para tomar uma decisão. Tem N coisas diferentes que a gente pode fazer dentro dessa etapa aqui. Tá? Tudo vai depender, novamente, do seu problema. Tá? Então, isso é o paradigma que a gente tinha. Esse paradigma, ele foi tão arraigado que apareceram ferramentas para facilitar a sua vida, porque você imagina agora o seguinte, tá? Cada problema de visão computacional que eu tenho vai implicar em eu ter que projetar uma pipeline completamente diferente. Tá? Se eu sair programando tudo, eu nunca vou chegar em lugar algum. Né? Então, criou-se, final da década de 80, início da década de 90, criou-se diferentes ferramentas. A mais famosa é essa daqui, que é o Chorus, que é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade do Novo México, onde a Unicamp participou bastante do desenvolvimento. Existe uma parte considerável disso que foi feito no Brasil. Isso aqui, durante uns 20 anos, foi uma ferramenta padrão para você fazer modelagem. Você tinha o quê? Você criava caixinhas, as caixinhas representavam algoritmos, alguns estavam prontos dentro do sistema, outros você simplesmente trazia programas que eram executados em linha de comando. Você grudava tudo, você fazia pipelines, tinha a opção de abrir caixinhas para você setar parâmetros. Isso teve várias edições com várias visões. Essa aqui é interessante para eu apagar uma caixinha, tem o ícone de bomba, então, ícone de parâmetros e assim por diante. Você podia, com isso, grudar coisas e fazer experimentos. Tá? Isso ajudou bastante. Né? Teve várias edições. Se alguém se interessar por essa ferramenta, a gente tem uma versão compilada para Linux, eu posso passar para vocês. A princípio, hoje em dia não se usa mais isso. O pessoal voltou a programar a visão computacional onde é necessário e a usar outras coisas onde dá para usar outros paradigmas. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mais um aqui, esse está em português, eu peguei de uma tese em português publicada na internet. Tá? E, inclusive, assim, aqui na universidade, na UFSC, a gente uma vez desenvolveu uma outra ferramenta, esse videozinho aí, um pouco diferente. Tá? Essa ferramenta é em Java e você pode incluir bibliotecas como OpenCV embaixo dela e sair aí modelando as mais diversas coisas. Tá? Está em câmera rápida, para a gente não perder muito tempo. Se vocês quiserem dar uma olhada na ferramenta, aqui é o link da página dela, vocês podem dar uma olhada. A gente não usa mais essa ferramenta, ela não é mais mantida. O pessoal que desenvolveu hoje está numa empresa fazendo outra coisa. Tá? Então, eu não uso mais essa ferramenta em sala de aula. Se alguém de vocês quiser experimentar com ela, está convidado ali, você consegue acessar. Tá? Então, isso foi esse primeiro paradigma. Tá? Em 2012, nós tivemos uma mudança de paradigma radical. Essa mudança de paradigma foi o fato de que todo mundo entendeu que existia um modelo de rede neural, que é a rede neural convolucional,
que criou uma nova área dentro do aprendizado de máquina, que é a área do Deep Learning, aprendizado profundo, porque as redes neurais convolucionais permitem você fazer redes profundas e que fazem sentido. Tá? E essas redes neurais convolucionais, elas têm uma característica que é o seguinte, tá? Elas, num único passo, dão bypass em todas essas 4 etapas. Eu começo com pixel e eu termino com uma decisão. Tudo num objeto monolítico só. Tá? Então, para fazer isso, as redes, esse modelo, na verdade, assim, o modelo de rede neural convolucional é um modelo desenvolvido por um pessoal, um pesquisador chamado Yann LeCun, tá, na França, em 1998, ele publicou um detector de caracteres que usava o primeiro modelo de rede neural convolucional. Ninguém deu bola. Tá? Até chegar a 2012, tá, quando um cara chamado Alex Krizhniewski, que hoje, se eu não me engano, é diretor de IA da Tesla, tá, ele veio com um modelo de rede chamado AlexNet e ele venceu uma competição, que é a competição chamada ImageNet. É uma competição onde você tem um banco de dados de 20 milhões de imagens, tá, classificadas em 1000 categorias diferentes, e você tem que reconhecer aquilo. A rede neural dele, a AlexNet, ela bateu de longe todos os concorrentes. Essa competição, a ImageNet, ela acontece todo ano. Tá? Continua acontecendo. E desde 2012 para cá só teve rede neural convolucional vencendo a competição. Nunca mais o método de visão computacional clássico foi capaz de vencer esta competição. Tá? Então, são aquelas coisas que acontecem muitas vezes dentro da ciência. Alguém descobre algo fantástico, publica numa revista mais teórica, ninguém lê, ninguém dá bola, ninguém liga muito, né? E fica lá esquecido, até que um outro cara no outro lado do mundo, na época o Alex Krizhniewski estava na Universidade de Stanford, tá? Uma universidade conhecida, respeitada mundialmente e muito mais integrada em vários ambientes, e o cara pegou e venceu essa competição. Com isso, acenou-se um novo paradigma. A partir daí, no ano seguinte, a Google entrou com a rede Inception dela. No outro ano, o pessoal da Universidade de Oxford, do grupo de visão computacional, entrou com a rede VGG deles, e por aí foi. Tá? Aí as coisas começaram a avançar. Em 2015, foi o Facebook que ganhou, e acho que foi 2015, e por aí vai. Tá? Então, todo mundo que faz alguma coisa importante, as grandes universidades e também as grandes empresas que precisam de muito dado, tradução Google, Facebook, Baidu e por aí vai, todo mundo começou a investir em pesquisa em rede neural convolucional. Tá? Isso virou uma mudança de paradigma. Tá? Então, a ideia básica aqui, diferentemente... Vamos primeiro abrir um parênteses aqui. Quem de vocês já viu rede neural? 60%. Tudo bem. Tá? Então, assim, na rede neural, eu vou dar uma introdução a redes neurais quando a gente chegar lá. Isso aqui é a segunda metade da disciplina. Aqui é só um gostinho. Tá? Então, assim, na rede neural tradicional, você tem o quê? Você tem neurônios artificiais ligados em camadas. Cada camada está ligada a todos os neurônios da camada anterior e você treina esses pesos. E existe lá um teorema que diz que numa rede desse tipo não adianta fazer mais que 3 camadas porque você não melhora a capacidade representacional. Pode até simplificar processamento e outras coisas, mas uma rede de 20 ela só vai ter mais dificuldade em aprender do que uma rede de 3 camadas. Né? Na rede neural convolucional mudou 2 coisas. A primeira é que eu não preciso mais ligar o neurônio com todos os outros. Eu uso, na verdade, uma operação matricial chamada convolução, e eu uso essa operação desse neurônio com todo mundo no outro lugar, e a partir daí eu vou ter um resultado. Pode entrar. Oi? Sim. Então,
isso simplificou em muito o tempo de processamento de uma camada para outra. A gente vai ver isso em mais detalhes no momento, eu provavelmente estou sendo obscuro. Tá? Mas assim, a convolução é uma operação básica em muitos algoritmos de processamento de imagem no domínio do espaço. O que a rede neural convolucional faz é, de uma camada para outra, aprender algum tipo de convolução. E isso de uma maneira muito simples e muito eficiente. E como cada convolução em cada camada é diferente, na verdade eu não tenho limite para a quantidade de camadas de uma rede. Tá? O limite está na minha memória, na capacidade de processamento do meu computador e uma série de outras coisas. Tá? Então, na época da AlexNet, em 2012, o pessoal levava meses treinando uma rede, reze para não sair energia no meio. Então, hoje em dia, a gente vai, vocês vão ver isso, a gente vai no Google Colab, a gente vai treinar redes em questão de minutos. Tá? A coisa evoluiu bastante. Tá? Então, isso aqui é um paradigma novo, tá? Que a gente tem uma ideia, eu tenho uma convolução e eu posso representar vários níveis, várias convoluções, e cada uma eu represento num nível de resultado. Depois eu pego, tiro a média disso e faço uma nova convolução para cá e por aí vai. Tá? Essa é a ideia geral, essa é a ideia que foi proposta pelo Yann LeCun, tá? E que é a base hoje. Hoje em dia a gente tem outros tipos de camadas pelo meio, a gente tem transformações e outras coisas só para complicar. Tá? Mas basicamente é essa a ideia. Quando vocês entenderem, quem é que sabe o que é uma convolução? Ou prestaram atenção na matemática, vocês são engenheiros? É isso. Tá? Quando lá em cálculo 3 vocês viram o operador de gradiente nabla, vocês entenderam. Beleza. E não esqueceram até hoje. Então tá. Eu vou começar o domínio do espaço quando a gente tiver no capítulo do domínio do espaço na visão computacional clássica, falando de o que é uma convolução. Tá? E aí eu vou pedir que vocês abram um espacinho no cérebro para guardar esse conceito, porque mais lá na frente, quando a gente falar de rede neural convolucional, eu vou precisar que vocês tenham esse conceito pronto para acesso, porque a gente vai usar o conceito para vocês entenderem esse desenho aqui, que no momento está críptico. No finalzinho tem uma rede neural tradicional, tá? Então, é isto. Bom, essa é a primeira parte, isso aqui é para dar uma visão para vocês. Então, na disciplina, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir a disciplina em duas metades. Na primeira metade, a gente vai ver visão computacional clássica, e dentro disso, nós vamos ter uma introdução a vários aspectos do reconhecimento de padrões, porque vocês precisam saber isso, tá? E na segunda metade da disciplina, a gente vai ver redes neurais convolucionais. Se algum de vocês se assustou com a complexidade disso, não se preocupe. A gente vai ver isso num nível instrumental. Da mesma maneira que visão computacional dá para encher um curso inteiro, rede neural convolucional, hoje, 7 anos depois da AlexNet, também dá para encher um curso inteiro. Né? Então não tem como a gente entrar em muitos detalhes aqui. Nós vamos ver as 3 áreas de aplicação principal da rede neural convolucional dentro da visão computacional. A gente vai ver exemplos, a gente vai fazer uns exercícios e vocês vão achar um problema para aplicar. Isso a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Eu vou parar a minha gravação agora porque eu quero ter uma conversa com vocês antes da gente ir para a matéria, que é a matéria do domínio do valor daqui a pouco. Tá? Muito bem.